Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todos, todes. Meu nome é Muriel. Esse canal é voltado para o autoconhecimento, tarô, astrologia e numerologia. E hoje eu venho trazer um vídeo para falar sobre um tema que vocês sempre me pedem nos comentários, que é sobre amor. Então a gente vai abrir o tarô nesse momento. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve análise astrológica desse tema. Então, acompanhem aqui comigo. Então, vou fazer uma leitura de tarô interativa, né, no sentido de que você pode escolher se você vai querer ou o quartzo rosa ou o quartzo verde, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu gostei, porque isso ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E assim você apoia esse trabalho também, porque tudo é energia, né? Então vamos fazer circular a energia de troca. Então, falando um pouco da astrologia, né? Do cenário das energias disponíveis. Nesse momento, a gente tem algumas tensões no céu. Então, algo que eu quero que vocês entendam nesse canal é que a minha visão aqui é uma visão holística. O campo do amor, ele não está desassociado de outros campos, porque tudo é uma coisa só, né? Nós estamos experienciando tudo isso numa existência. É importante ter isso em consideração, né? Além do céu, o momento da crise econômica aqui no Brasil, no mundo, tudo isso afeta os relacionamentos. E na astrologia isso tem a ver com o mesmo princípio, que é Vênus, né? O valor. Então a gente vai mais ou menos nesse sentido, né? Todos estão vivendo questões muito fortes, então, no plano dos relacionamentos, tanto os que estão, as que estão em uma parceria mesmo, num relacionamento com alguém, ou quem tá sozinho também tá vivendo desafios fortes de perceber padrões, de querer romper com isso, de buscar ter responsabilidade. Esse tarô que eu vou abrir pro quartzo rosa é o tarô de Marcélia, tá bom? Então se concentra, vamos ver agora. Se você quiser pensar numa pessoa, numa situação, ou se quiser receber uma mensagem mesmo para a sua vida amorosa, você pode deixar aberto. É uma leitura coletiva. O que reverberar, você acolhe, me fala aqui nos comentários. E o que não reverberar também, lança para o universo, tá bom? Então respira, se concentra, pedimos licença ao tarô. Eu abri as cartas viradas para vocês mesmo, tá? Então provavelmente vocês vão achar que elas estão invertidas, mas não estão. E esse tarô de Marcélia, a gente sempre interpreta as cartas como o equilíbrio e o desequilíbrio juntos, porque elas não têm assim necessariamente uma carta que é muito boa ou muito ruim. Todas podem ter os seus dois lados. Então, você que escolheu o quartzo rosa, né? Se você escolheu o quartzo rosa, você pode estar vivendo um momento bem difícil em relação a estar com outra pessoa, num relacionamento, né? Se você perguntou de um relacionamento específico, você pode ter entrado numa parceria com alguém que se mostrou muito comunicativo, muito proativo, assim, que te encantou muito no sentido da palavra, né? Às vezes até da escrita, você achou que é uma pessoa inteligente, né? E você ali, a imperatriz, tá? Apareceu o mago e imperatriz aqui e a lua, né? Arcanos maiores. E se você é imperatriz, então você vai querer ter exuberância, ter beleza,
Só que o que eu vejo aqui é que o mago tá olhando para um lado, a imperatriz tá olhando para o outro lado, né? Então, a imperatriz ela tá com os olhos voltados para a lua, passando o momento, né? O que que isso pode simbolizar? É um momento assim delicado emocionalmente, você querendo entender muitas coisas assim do fundo mesmo do seu inconsciente, às vezes até padrões antigos, padrões que as mulheres da sua família já tiveram, de repente perceber que se encantou por alguém que é um pouco imaturo, que você caiu na lábia de alguém, né? E você se vê ali uma imperatriz, né? Alguém muito poderosa, muito com muita coisa para dar, porque a imperatriz, né, gente, ela ela tem toda uma relação com a riqueza, inclusive com a Vênus, né, falando em termos de astrologia. Mas a lua, ela simboliza um momento difícil de travessia e se você não tiver um foco muito forte, você pode se perder nessa travessia. Então, às vezes também é importante você ver até que ponto você quer estar vinculado a essa pessoa, né? Vamos ver aqui. O que mais que aparece? Apareceu louco. Nossa, só arcanos maiores. Olha só. Então, talvez você tá num movimento de se desvincular de alguém. Porque, assim, depois desse processo emocional, né, atravessar esse processo, apareceu o louco. O louco, então, ele simboliza um começo, então ele pode estar, você pode estar num movimento de abandonar mesmo uma situação, uma relação que você se viu ali muito poderosa e de repente percebeu, nossa, essa pessoa é imatura, eu acabei me encantando com alguém que me falou muitas coisas, mas de repente você teve que dar conta de um processo emocional muito forte. Às vezes até uma questão assim de gravidez, sabe? De algo nesse sentido também, porque a lua ela fala, ela pode falar disso, né? Da lua, dos ciclos femininos e algo que você percebeu muito forte, né? Se você for um homem, então talvez você também tenha se deparado com esse lado dentro de você, né? Com essa potência criadora de repente não tá dando conta de alguém e e aí o abandono de uma relação, né? Ou de um modo de estar que às vezes não é uma relação específica, mas são. Sabe quando você está com alguém, aí você fala assim: nossa, essa pessoa fez a mesma coisa que o outro que eu me relacionei em tal momento, essa, sabe, um padrão de escolhas que você vê que obedece uma certa ordem, que parece que é sempre aquela mesma pessoa, né, que, eu não sei o que fazer, tô começando e muito imaturo, que ao mesmo tempo parece ser uma pessoa inteligente, uma pessoa com muito potencial, mas a pessoa não sabe o que ela quer. Então, aí você precisa decidir, né? Você passou um processo forte e aí um movimento de abandono. Então, para onde que vai esse louco? Nossa, só arcanos maiores, gente, que forte. Aí apareceu o imperador. Então, de repente, né, você fala assim: "Ah, eu quero o imperador na minha vida", né? Eu quero alguém que tenha aquela, né, firmeza assim. E aí vai também de você se conectar com esse imperador dentro de você, né? Aquele foco, o que eu quero construir no meu trabalho e, né, não ficar viajando só atrás de um cara, ou se você é um homem, né, assim, essa carta fala de encontrar o imperador dentro de si, e saber encontrar esse equilíbrio, porque o imperador ele pode ter um lado muito bom, né, da planificação, da decisão, o homem que consegue, né, ter uma firmeza, que
por exemplo, o arquétipo masculino que vai dar conta, né, das coisas, né? Inclusive da imperatriz, porque para dar conta da imperatriz precisa ser o imperador, né? Não pode ser assim só o mago. O mago, ele ainda é muito jovem para a imperatriz. Então, essa disposição aqui eu acho que já assim encerra, né? Porque são arcanos maiores, são arcanos bem fortes. Então, vou abrir uma carta do baralho cigano aqui. Qual conselho que o baralho cigano pode dar nesse sentido? Assim, junto para complementar essa disposição. Vamos ver aqui. Se concentra. A casa. Então, o momento de você buscar solidez na sua vida, né? Eu vejo essa carta assim como muito conectada no imperador aqui, assim, de o que eu quero construir, os meus recursos, a casa, ela também pode estar relacionada à imperatriz mesmo, porque é o reino, então se sentir em casa, essa carta ela é muito boa, assim, então não é à toa que tem toda essa questão da casa própria. Isso não é besteira. Quando a gente tem a nossa casa, realmente, né? O seu terreninho, a sua solidez, isso faz toda a diferença. Então é o momento de colocar os pés no chão, buscar o que é sólido, se firmar no seu trabalho, se firmar nesse lado mais yang e buscar, se você quiser se relacionar com alguém ou se já estiver num relacionamento, né? Buscar desenvolver mais essa questão da solidez, né? Sabe, né? Eu acho que a casa ela exemplifica bem assim o que apareceu aqui com os arcanos maiores do tarot de Marcélia. O que vocês sentem? Me contem aqui nos comentários. Então, como eu tinha falado, a questão amorosa ela está muito relacionada também à questão financeira. Antes, né, na introdução da astrologia, se a gente for pensar na própria Vênus. Então, essa é a primeira leitura. Agora eu vou... Muito grata a você aqui que esteve nesta primeira. O que você sentiu? Você sentiu que algo reverberou mais? Me conta aqui. Agora, a gente vai abrir a disposição do quartzo verde. Só para, né, aproveitando o espaço... eu tenho um curso de tarô de Marcélia, né? Esse tarô aqui é um dos tarôs mais antigos que existe, ele tem pelo menos 400 anos. Então, eu acho muito legal, assim, vários tarôs diferentes, né? Nossa, agora eu já não sei se tá gravando. Ah, tá gravando. Eu acho legal conhecer, estudar vários tarôs diferentes, mas, assim, também se a gente quer desenvolver bem o estudo do tarô, é legal ir para as bases, né? Isso eu aprendi em vários lugares. A gente precisa ter uma base. Então, o tarô de Marcélia é uma ótima base. E é isso, tem um curso meu de tarô de Marcélia na plataforma Hotmart. Então, acompanhem. Então, agora a gente vai abrir uma disposição para você, né, que escolheu o quartzo verde. Se concentre. Você pode pensar numa situação específica, ou se não, também você pode deixar que o tarô mostre uma mensagem agora para sua situação, sua vida amorosa. Então, pedimos licença. Bom, então o que aparece aqui para a sua vida amorosa? Você, talvez no passado, você teve assim num momento de iniciar novas coisas, um novo ciclo, flertar muito, muito despreocupadamente, e isso pode ter feito você
quebrar vários padrões, né? Assim, mas aí você se deparou com situações que você queria já ter deixado para trás. E aí, nesse momento, pode ser esse momento que você tá, assim, se questionando o que eu repeti, o que eu não quero mais repetir. Muitas máscaras tenham caído nesse processo, né, de relacionamentos, assim, de você ter ignorado a sua intuição. Aí, de repente, você falou, nossa, aquilo que eu intuí era verdade. Se você, inclusive, às vezes não precisa ser tão intuitiva, mas você só analisando os fatos, né, indo pelo lado racional mesmo, você você sacou muitas coisas e agora você, digamos, tem a certeza de que você sabe a verdade, digamos que você pode até achar que você se iludiu mesmo ou percebido assim, alguém me iludiu, mas você esse é um processo muito importante para o seu despertar mesmo. O que você sente? Aí, por que eu tô falando isso, né? Porque apareceu o louco. Vocês viram que na leitura anterior apareceu o louco também, né? Então apareceu o louco aqui, né? Bem no começo, assim, iniciando mesmo algo. Depois a roda da fortuna. E aqui a rainha de espadas. Então, como tendências futuras, pode ser que você fique bem racional mesmo, bem fria, sabe? E se focando nos seus estudos, no seu autodesenvolvimento. Se você for uma pesquisadora, por exemplo, você vai tá super focada. Ou se você trabalha com intelecto, você pode estar super focada no intelecto, tentando desvendar mesmo o que está por trás dessa situação. Mas se não, se você não trabalha com essa parte mais intelectual, você pode estar bem assim, fria, racional e pé no chão. Então, que mais? Que mais como mensagem para a vida? Mas apareceu um as de copas. Mas vamos abrir mais uma, que nem na outra. E aqui a força, arcano 11. Tá, então, mesmo em meio a esse processo, né, digamos, meio frozen, quais são as energias disponíveis? Que isso gere uma limpeza, né, de expectativas, de padrões que até você mesma estava ali repetindo. E aí isso colabore para uma abertura emocional, no sentido de você falar assim, nossa, eu tô bem comigo, né? Se sentir bem, se sentir conectada no mundo, se sentir conectada na própria existência, se sentir muito bem com essa disposição de receber essa energia mesmo que você sente da existência, sabe? De falar, nossa, eu sou plena, eu consigo ser plena comigo mesma. E essa disposição, então, ela é muito boa para relacionamentos. Porque ela fala assim, digamos, daquilo de quando você se ama, você consegue amar o outro e você realmente fica aberta para um relacionamento. Porque às vezes a gente acha que quer, mas na verdade não quer, não tá aberta. Então você passando por esse processo de tirar, né, máscaras, você pode ficar realmente aberta, né, para aquilo que você sabe que é bom para você, que te faz bem, para receber, inclusive, o amor, né, de pessoas que sempre estiveram do seu lado e que você às vezes não percebeu. Então, pode ser isso, que essa seja a disponibilidade. Eu trabalho com energias disponíveis, né? Não é previsão. Então, você precisa ver como isso se encaixa no seu dia a dia e focar a energia para que isso realmente aconteça, né? Se você quer que aconteça. Senão, também você pode. Não quero, né?
mas eu imagino que se você tá aqui vendo essa leitura é porque você quer. Então, tá disponível, só que talvez assim, passe um processo forte de tirar a máscara, sabe? De também tá com gente que vai poder te oferecer, né, o que uma rainha de espadas precisa. O que que a rainha de espadas precisa? Ela precisa de alguém que saiba conversar, que saiba escutar ela, assim, de uma forma intelectual também, sabe? Questão política é importante, né? Ter os mesmos gostos, senão ela vai ficar muito brava e vai querer cortar a cabeça, né? Porque ela pode falar disso. Inclusive, essa rainha saiu esses dias numa leitura que eu fiz, né? Vou deixar aqui também nos cards sobre quem pode ser o futuro presidente, né? Então ela apareceu esses dias, energia bem intelectual e que eu acho que tem super a ver com a energia de Sol em Libra agora, né? E aí, então, passando por esse processo, pode ser que exista realmente uma abertura emocional, né? Você se conectar na sua verdade e com pessoas que pensam o mesmo que você. E aí aparece o arcano 11, a força. Então essa carta, ela fala assim de uma energia de muita paixão, né? Realmente assim, muito fogo. E e aí o que ela diz é que essa força está dentro de você. Então é importante você saber domar essa fera, né? Não no sentido da repressão, mas de reconhecer assim qual que é a minha força, essa paixão toda que ela traz. É importante se fazer consciente disso, porque essa é a força. Então pode ser que você sinta raiva também nesse processo, raiva, sentimentos que você nunca pensou que você ia se deparar, sentimentos muito fortes e intensos, mas isso é bom porque a gente precisa conhecer a nossa força. E imagina aqui, né, tá representado por um leão, né? Imagina o leão, ele é um leão, né? Ele arranha, ele, sei lá, ele é uma fera. Então a gente precisa conhecer essa fera que existe dentro de nós, se você quer se fazer dona dessa força. Então, qual que é essa força? Né? Pode ser que junto com essa questão emocional mesmo venha à tona uma força muito poderosa. Então, vamos abrir uma carta do baralho cigano agora para fechar aqui, né, essa segunda leitura. Você sente que essas cartas fizeram sentido? Você que escolheu o consulente do quartzo verde, você sente que faz sentido para você? A lua, carta da lua. Eu acho que você deve estar meio apegada ainda com o passado, né? Assim, numa crise de nostalgia, talvez, pensando em alguém, mas às vezes o passado não é a melhor escolha. É, Principalmente assim, se apareceu o louco aqui, pode ser importante você voltar no passado para resolver algo, né? Nem que seja consigo mesma, se fazer consciente desse padrão. Mas como essa leitura começou com o louco, digamos que se você estiver pensando em um ex, algo assim, sabe? Talvez não seja a melhor escolha mesmo, porque o que o tarot tá te falando é começar algo novo, né? E se você não começar algo novo, se você não se abrir para o novo, você vai estar sempre ali, digamos, colhendo os mesmos frutos. E isso não é mais interessante, porque se você quer algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Que mais que o baralho cigano fala? Apareceu a foice, ó. Então, corte, sabe? Corta fora. Aquilo que não tiver sendo bom. Às vezes, é você cortar durante um tempo, fazer o seu processo de cura. Não significa que você nunca mais vai encontrar essa pessoa, né? Se você estiver pensando em alguém, talvez seja o momento de se afastar mesmo, né? Corta aquilo para você se curar,
né, de alguma forma, assim, sabe, absorver o que você tem experienciado e poder quebrar os padrões e depois se abrir para algo realmente novo. Então, essa é a segunda leitura. Você sentiu que faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, gente. Eu espero que essas leituras auxiliem. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu comentário aqui, de compartilhar com alguém que pode estar precisando também dessas leituras e me falem, tá bom? Que outros temas vocês gostariam de ver. Muito grata. Até mais.